Oi, você está no On The Road, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou a Rafaela Borges. Dizem por aí que a Volkswagen rebaixou o Polo. Não é mentira, mas isso quer dizer que ele ficou pior? No vídeo de hoje eu vou te dar essa resposta. Aproveito também para contar tudo o que mudou, não foi muita coisa, e mostrar coisas que ainda não te contaram sobre este novo Polo 2023 na versão Highline. Vamos lá? Uma dessas coisas que ainda não te contaram é que o Polo aqui tem porta-malas digno de um SUV. Por enquanto eu estou falando, daqui a pouco eu vou mostrar na prática, fazendo o teste de bagagem. E como você já deve saber, o carro foi rebaixado, mas também ficou mais barato. No lançamento os preços caíram bastante, até R$7.000. Vamos ver como estão agora? Confere aí os preços de toda a linha. Ele tem uma nova versão 1.0 manual, o motor ficou menos potente, como sabemos, e a gente vai ver na prática, andando, se isso mudou muita coisa. Vamos lá então? Vamos começar? Vem comigo! O visual, infelizmente, não mudou muito, mas ele continua bonito, atual. Eu mostrei levemente para vocês essa mudança em um vídeo horrível que fiz na apresentação. Não tinha iluminação, não tinha espaço, tinha gente passando o tempo todo. Mas ele ficou com o capô um pouquinho aqui mais alto. O farol tem um desenho diferente. Também tem uma mudancinha aqui em para-choque. Essas coisinhas, né, que as marcas fazem para deixar o carro um pouquinho diferente, mas que poucas pessoas percebem de fato. Roda é uma coisa bem fácil de mudar, né? Quando você quer dizer que fez um facelift, uma das primeiras coisas que muda é a roda. Aqui no Highline elas são escurecidas, tem essa pegada mais esportiva, bem fechadas. Eu particularmente não gosto muito de roda fechada, assim. Gosto de raios mais finos. E você, me conta aí. Você observa agora todas as dimensões do Polo. Comprimento, largura, entre eixos. É a mesma coisa de antes. Se mudou alguma coisa foi por causa de para-choque novo e tal, porque o carro é basicamente o mesmo. Uma perda que o Polo teve é que o freio traseiro passa a ser a tambor. Como todos os carros dessa categoria, ele era um dos únicos que tinha o freio a disco. É um downgrade sem dúvida, mas será que isso faz mesmo toda a diferença no dia a dia? E essa perda veio sem nenhum ganho para o consumidor? Aqui atrás você vê uma lanterna levemente redesenhada, com essa nova assinatura aqui que parece até um pouco o tal do martelo de Thor. É como a Volvo chama a assinatura do seu farol. Tem também essas barras, tanto aqui quanto aqui, que deixam a lanterna mais bonita, ela é escurecida. E de resto, aqui atrás, o bom e velho Polo é praticamente o mesmo, uma mudança ou outra em para-choque. Agora vamos ver aquele segredo do porta-malas que eu fiquei de contar. Observe, o porta-malas do Polo é um destaque, ele não fica muito atrás e em alguns casos fica até à frente dos de alguns SUVs compactos. O segredo, ele é bastante alto, então ele permite algumas posições de bagagem diferentes que os rivais, outros hatches, não permitem. Eu consegui acomodar aqui toda a bagagem que eu acomodo na maior parte dos SUVs compactos, que são as minhas duas malas médias, elas têm 23 quilos, e as duas malas pequenas, que têm 15 quilos. Foi um pouco mais difícil, mas ainda sobrou esse espaço aqui em cima para uma eventual mochila. Consegui encaixar bem aqui, ó, a tampa do lado de lá não ficou bem encaixada.
o que pode ser que a faça balançar um pouco durante a condução. Mas uma opção é retirar, como muitas pessoas fazem nos próprios SUVs, porque não é necessária, né? E até dá para colocar mais coisas. HR-V, Renegade, Tracker acomodam mais ou menos essa mesma bagagem. Tracker até um pouco menos. Então, para quem precisa de um hatch com porta-malas bom, Polo pode ser a resposta. Antes de vir mostrar o que mudou aqui dentro do Polo e o que ele ganhou, uma consideração. Ele perdeu 12 cavalos e ele perdeu o freio a disco atrás. Só que isso veio com uma redução de preço. No teste você vai ver comigo se o desempenho mudou muito. Ele tinha 128 cavalos e agora tem 116. Quanto ao freio, eu vivo me gabando que o meu Renegade tem o freio a disco e tem a suspensão independente atrás. Eu acho que a suspensão faz uma baita diferença no dia a dia. O freio, gente, não muito. A capacidade de frenagem do Polo ainda é boa. Ele perdeu, era um diferencial, mas se tivesse ficado com o mesmo preço, eu reclamaria. Só que não ficou. O Polo agora é o carro de entrada da Volkswagen. E o Gol ainda tá por aí, né? Mas ninguém quer mais, porque tá saindo de linha. Tem muita gente comprando? Tem. Frotista, empresa, consumidor, varejo, não quer um carro que já está condenado à morte. Então, baixou o preço e isso foi legal. Vamos continuar. O espaço aqui atrás não é grande coisa, é um hatch compacto, mas bem condizente com a categoria. E temos, saída de ar. Já tinha, tá? Até na versão Comfortline, pelo menos o modelo da minha irmã, que é um 2018, tem. E ganhamos 2 entradas USB-C, isso é uma coisa boa. A porta continua um tanto quanto zoada, plasticão duro, até dói a mão. Peças não muito bem encaixadas. Essa haste aqui, ó, que eu acho horrorosa, acabamento feio. Não gosto do acabamento dos modelos Volkswagen MQB. Pelo menos ele ganhou esse plástico aqui que imita fibra de carbono. O banco é novo. Ele tem um apoio de cabeça integrado ao encosto para ficar mais esportivo. O suporte lateral não é tão bom assim, mas o corpo fica bem acomodado e é um banco largo também para acomodar todo tipo de pessoa, de todos os tamanhos. Ele ganha também as 2 entradas USB do tipo C aqui na frente, o carregador de celular por indução e o ar-condicionado touch. O Highline já tinha um ar-condicionado digital, mas agora ele é touch. A partida é por botão, o freio de estacionamento é manual e ele mantém esse porta-copos horroroso, mal acabado, que deixa garrafinhas de água sambando por aqui. Não gosto. Ele ganha esse acabamento aqui na imitação de fibra de carbono também no interior. E ele tem a central multimídia VW Play, uma das melhores do mercado. Fiz uma matéria recentemente lá no UOL falando sobre isso, ela ficou em 2º lugar. Muito boa, rápida, tem os aplicativos nativos aqui. Já mostrei muito em outros vídeos, não vou ficar explorando tanto assim, mas tá aqui para você ver. E o painel aqui no Highline é o virtual, configurável. Quando eu aperto View, eu posso mudar a visualização, posso mudar o que eu vejo aqui no centro. Boas possibilidades de configuração. O que falta é algumas assistências, né? Assistências ADAS. Os carros da categoria estão ganhando e o Polo não. Além do sensor de estacionamento traseiro, o Polo tem também o sensor dianteiro que atua bem nas laterais. Você vai ver a atuação dele aqui nessa descida em caracol. E só porque eu falei ele não funcionou, mas geralmente ele fica apitando toda vez que eu desço por aqui. Ele estava desacionado, mas agora você pode ver o funcionamento. A câmera de ré, eu acho que ela tem uma resolução muito boa.
facilitando assim as manobras de estacionamento. Não que seja um carro difícil de estacionar, né? Porque é um carro bem pequeno. Agora, eu não entendi porque ele desacionou o sensor dianteiro. Geralmente ele fica acionado no default e mesmo quando eu desaciono, na hora que eu ligo o carro novamente ou mesmo em um próximo obstáculo, ele volta a funcionar. Deu uma panezinha aqui. Eu já antecipei os números do Polo, né? Mas só para relembrar, 116 cavalos, 12 a menos que o modelo anterior, motor 1.0 turbo na versão Highline. Ele tem cerca de 17,5 mkgf de torque, antes eram cerca de 20,5, então perdeu torque também. Mas ele ainda é entregue em baixa rotação, o que é uma coisa boa para o desempenho. Estamos falando aqui também de um carro bem leve. Ele manteve o câmbio automático de 6 marchas. Vocês sabem que agora a gente tem também uma versão manual, a de entrada, com o mesmo motor turbo. Todos querem saber se o Polo ainda anda bem, porque ele andava muito bem com 128 cavalos. Imagina, quase 130 em um carrinho desse. Até o Nivus anda legal. Mas agora a gente tem aqui um motor de Up TSI, que todo mundo acha, pelo menos os donos, né, de Up TSI, que é um carro esportivo, mais leve que esse, mais leve que esse, câmbio manual. Vamos fazer o teste. Anda mal, gente? Anda mal? Quer ver de novo? Pouquinho de turbo lag no começo, isso antigo também já tinha, mas uma aceleração muito rápida e progressiva depois também. Piorou em relação ao modelo anterior? Gente, sensivelmente, assim, aquela coisa que vai fazer uma diferença no seu dia a dia? Eu acho que não, porque ele continua bem rápido, bom para subida, bom para subir serra, bom para estrada. Tá legal ainda, é um carro que se destaca em sua categoria pelo bom desempenho. A frenagem, né? Dificilmente a gente tem que fazer uma frenagem de emergência, mas continua igual antes. Sensivelmente você não vai perceber essa mudança do disco pro tambor, não. Como eu disse, melhor ter o disco, mas se o preço tá menor, pode ser que valha a pena. Mais pessoas têm condições de comprar o Polo agora. Dirigibilidade. Apesar de uma leve vibração, bem típica de motores como esse aqui, que é 3 cilindros, mas não vibra tanto como, por exemplo, o HB20 que eu testei recentemente. Eu sinto essa leve vibração na direção, mas apesar disso, nada compromete a dirigibilidade e o meu conforto também, porque o carro absorve bem os impactos com pisos imperfeitos. A direção é muito precisa, bem mais precisa que a média da categoria. Então o Polo continua um carro muito gostoso de dirigir, que conquista sim clientes que apreciam esse fator. Polo piorou? Sim, mas houve uma redução de preço para isso, já falei isso muitas vezes, mas é importante entender. E ele não é mais um hatch premium. Por quê? Porque apesar dele ter recebido algumas coisas novas, ele não evoluiu muito. O HB20, por exemplo, está cheio de sistemas de assistência ADAS, dependendo da versão. O Polo hoje está bem equiparado, talvez até um pouco abaixo, quando eu falei equipamentos, ao HB20. E está totalmente equiparado ao Onix. Antes, ele era um carro superior. Ele manteve os itens que tinha, no entanto, ele não evoluiu. Ele precisava ter evoluído mais, ganhado mais sistemas de assistência, mais itens que fazem a diferença. Ele tem a partida por botão, como eu mostrei, a chave, a abertura de porta por aproximação, mas o HB20 também tem essa tecnologia. Então faltou algo mais para ele continuar sendo um hatch premium. Tá clara a mensagem aqui, ele agora é um hatch de entrada. Me conta o que você achou e a gente se vê novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!